Ei, você está prestes a ver o Antigo Testamento de uma forma que você nunca viu. Se prepara, várias surpresas. Você vai ficar vidrado nesse mapa visual que traz uma linha do tempo de todo o Antigo Testamento. Eu vou te dizer, deu um trabalho enorme, mas valeu a pena. O resultado vai ajudar muitas pessoas pela graça de Deus a entender a história, o fluxo dos acontecimentos, como a presença e o amor de Deus foi sendo demonstrado nesse relacionamento com a humanidade. Olha, esse trabalhão vale pelo menos uns 1000 likes, hein? Já se inscreve no canal que se esse vídeo tiver pelo menos 1000 likes, eu vou fazer 5 mapas detalhados dos 5 primeiros livros da Bíblia. Bora começar, pessoal. A terra era sem forma e vazia. Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Criou Deus o homem e mulher, a sua imagem e semelhança os criou. Ele soprou o fôlego de vida, viu Deus que era muito bom e disse: crescei, multiplicai e dominai sobre todas as coisas, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Se comeres, morrerás. Mas a serpente, com sua astúcia, diz: certamente, isso não vai acontecer, você não vai morrer. O fruto era agradável aos olhos. E eles pecaram, Adão e Eva, saíram da presença de Deus, quebraram o relacionamento. Por causa do pecado, a morte entra na história da humanidade. Mas esse não é o fim, existe uma promessa. Da descendência da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. Depois disso, Caim mata Abel, o pecado continua a trabalhar na vida da humanidade. Mais à frente, a perversidade, a violência, pecado reina no tempo de Noé. Deus convida esse homem e sua família para viver um novo tempo com Deus. Pela fé ele constrói a arca, vem o dilúvio, Deus diz novamente a eles: crescei e multiplicai, e estabelece uma aliança. Mais à frente, a humanidade, com o seu desejo de ser Deus, diz: vamos fazer uma torre, a Torre de Babel, que chegará até o céu. Ninguém vai nos deter ou nos espalhar. Deus confunde as línguas e inicia um novo tempo na história da humanidade, com os povos dispersos. Lá em Ur dos Caldeus havia uma família que migra para a terra de Harã. Em Harã, um casal desta família, Abraão e Sara, recebem um convite de Deus: sai da tua terra e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Sê tu uma bênção. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Eles não tinham como ter filhos, deram um jeito, arrumaram Agar, nasceu Ismael. Mas esse não era o plano de Deus. O projeto de Deus era que Sara desse à luz, e o milagre aconteceu. Isaac nasceu. Deus prova a fé de Abraão, pede o menino em sacrifício. Abraão, o pai da fé, coloca o menino no altar, mas Deus diz não a Abraão e provê o cordeiro para aquele sacrifício. Quando sua mãe morre, ele busca uma esposa na terra de seus pais. Isaac se casa com Rebeca. Tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Jacó, o enganador, dá um jeito de tomar a bênção do seu irmão, foge para não ser morto pelo irmão, e nessa fuga tem um sonho da escada, se encontra com a presença de Deus. Deus promete o abençoar e ali ele chama Betel. Chega até a terra de seu tio Labão, trabalha 7 anos para casar com a bela Raquel, mas é enganado e recebe a outra filha Lia. Trabalha mais 7 anos agora para receber a Raquel. Depois de um tempo, ele decide voltar para a terra de seus pais. Deus lhe dá um novo nome, agora não mais Jacó e sim Israel. Israel tem 12 filhos, mas amava mais a José, filho de Raquel. José, um menino dos sonhos que, quando era jovem, conta a seus irmãos e a seus pais. Os seus irmãos ficam com raiva dele. Ele é vendido por seus irmãos, vai parar no Egito como escravo, mas lá é abençoado por Deus. A casa de Potifar cresce, mas quando ele decide não pecar, vem uma mentira, e ele vai preso injustamente. Porém,
Na prisão, interpreta o sonho do copeiro, depois interpreta mais à frente o sonho do faraó das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, e se torna o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele recebe os seus irmãos num tempo de fome no mundo, ele os perdoa e salva sua família da morte. Jacó e sua família ficam vivendo no Egito. José morre o faraó, e as coisas se complicam para o povo, que viram escravos. O povo cresce, faraó pede para que matassem todos os hebreus nascidos homens, mas ali nasceu Moisés. Sua mãe o coloca no rio dentro de um cestinho. Ele é encontrado e criado pela filha de faraó. Ele não consegue ver o sofrimento do povo, entra em uma confusão e precisa fugir do Egito. Então, enquanto ele pastoreava no campo, Deus se apresenta a ele. Em meio a uma sarça ardente, o grande Eu Sou o chama para ser o libertador dos hebreus. Ele vai para o Egito, acontecem as pragas, a instituição da Páscoa, e ele conduz o êxodo, a saída do povo de Israel do Egito. Eles saem vivendo muitos milagres, a travessia do Mar Vermelho, vão em direção a Canaã, mas antes passam pelo deserto, no Monte Sinai, onde são dados os 10 mandamentos e depois as leis. Nesse tempo, o povo de Israel começa a ser tratado como o povo de Deus. Ali vem o tabernáculo, presença de Deus, a Arca da Aliança, a ideia de um reino de sacerdotes, uma nação santa, um povo que é destinado a abençoar o mundo através da presença de Deus. 12 espias vão até a terra de Canaã e retornam, mas o povo perde a fé, não acreditam no que Deus faria, desobedecem, voltam a caminhar pelo deserto e por ali ficam 40 anos para a renovação daquela geração. Quando então, próximos de entrar em Canaã, Moisés morre. Deus levanta um novo líder, Josué, um grande guerreiro. Eles atravessam o Jordão, derrubam as muralhas de Jericó. Em um tempo de conquistas, as 12 tribos de Israel se estabelecem na terra. Mas parece que Josué não preparou bem um sucessor. Logo depois vem o tempo dos juízes, um tempo de ciclos. O povo perto de Deus, tudo vai bem, o povo se afasta de Deus e começa a sofrer. Deus envia um resgatador, um juiz, e liberta o povo, e eles vão vivendo esse ciclo, perto de Deus, longe de Deus. Mais à frente, nasce o filho da estéril Ana, Samuel. Ele é entregue, ainda pequeno, para servir a Deus junto com o sacerdote Eli e sua família complicada. Mas Samuel mantém o seu coração puro, cresce na presença de Deus, se torna sacerdote, profeta, juiz, um grande líder. O povo pede um rei, porque os outros povos também tinham um. Começa então o período da monarquia. Samuel unge Saul, o rei segundo o coração dos homens, o rei que o povo quer, porém ele sai dos caminhos do Senhor. Samuel então unge o escolhido por Deus, o pequenino e esquecido Davi. Davi vence o gigante Golias pela força do Senhor. Ele tem muitas vitórias e depois da morte de Saul se torna rei de Israel, o mais importante de todos, o conquistador. Expandiu o reino, estabeleceu Jerusalém, recebe a promessa do templo, a casa eterna, onde Deus habitará nela, mas não o constrói. Quem o constrói é seu filho, Salomão, homem muito sábio, enriqueceu o reino, mas se complica fazendo alianças com outros povos. Depois de Salomão, vem seu filho Roboão, aperta ainda mais a cobrança de impostos e eles dividem o reino. Jeroboão se rebela junto com 10 tribos e ficam no reino do norte, chamado Israel. A Bíblia diz que todos os reis do norte fizeram coisas maus diante dos olhos de Deus. Surge um império no mundo chamado Assíria. Ele invade Israel, destrói o reino do norte, que deixa de existir. Os reis de Judá, alguns seguem o caminho de Deus, outros afastam o povo de Deus. Surge o Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor. Eles conseguem invadir e destruir Judá e tomam Jerusalém. A Bíblia diz que Deus usa a Babilônia para cumprir o seu juízo.
Os líderes vão para o cativeiro babilônico, para o exílio. Profetas nesse tempo, como Isaías, Jeremias, Daniel, por exemplo, vive no cativeiro com os seus amigos, e eles ali ficam cerca de 70 anos. Mas surge um novo império poderoso, chamado o Império Persa, com outra política que permite o retorno do povo para Jerusalém. Esdras retorna com um grupo e lidera a restauração do altar. Neemias recebe notícias da situação vergonhosa da cidade e é usado por Deus para liderar uma reconstrução daquela nação. Depois disso, temos então 400 anos sem registros de profeta ou do falar de Deus na história desse povo. Até que no ápice dessa história, o nascimento, vida e morte e ressurreição de Jesus, o Cristo. Aquele que foi prometido lá no Éden, presente em Abraão com a promessa de abençoar toda a terra, provido sobre o altar para morrer no lugar do seu filho, exemplificado em José, que sofre para salvar o povo da morte, também em Moisés, o libertador da escravidão, o Cordeiro Pascal, que livra da morte, o líder representado em Josué, que leva o povo à conquista da terra prometida, em Samuel, que termina o seu ministério sem dever nada a ninguém, no humilde Davi, que derroda gigantes e conduz o povo à presença de Deus. Em todo o Antigo Testamento vemos a presença de Deus, buscando se relacionar com o povo, com misericórdia, amor, culminando com a vinda de seu Filho aqui nessa terra. Aleluia! Louvado seja o Senhor, que está e sempre esteve no controle da história. Obrigado por você ficar conosco até o final desse vídeo. Lembre-se, querido, nosso objetivo é que você estude a palavra de Deus. Isso aqui é só uma linha do tempo para te ajudar a ter uma ideia de como ocorreu as coisas no Antigo Testamento. Busque conhecer cada personagem, buscar em Deus as verdades bíblicas para a sua vida. O Antigo Testamento tem verdades maravilhosas para mim e para você. Nós esperamos que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Mas não saia sem deixar o seu joinha, não saia antes de se inscrever no nosso canal. Nós teremos muitos outros vídeos te ajudando a crescer na palavra de Deus. Lembre-se, 1000 likes, nós vamos produzir mais 5 vídeos dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento em detalhes para te ajudar no seu processo de estudo bíblico. Nós queremos de verdade que você se torne alguém apaixonado pelo estudo da Bíblia, buscando os tesouros que Deus tem para você. Temos outros vídeos aqui no final de mapas mentais. Nós temos várias oportunidades de você crescer no conhecimento da palavra. Muito obrigado. Seja um missionário conosco. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Que Deus te abençoe ricamente.